Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde, lembrando aos irmãos para verificar os seus aparelhos celulares, colocar no modo silencioso para que não haja interrupção nos comentários da tarde. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pelo amparo, pela assistência que temos recebido, através do Consolador prometido, nos explicando os ensinamentos de Jesus na sua essência. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais mais uma vez estejam presentes, nos assistindo, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, para os nossos aprendizados, através do Consolador prometido, nós temos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos. E a lição da tarde se refere ao item 1, que tem o subtítulo de Caracteres da Perfeição. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos ama, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudai os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São dos registros de São Mateus, capítulo 5, versos 44, 46 a 48. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Luciano e Lucas. Passamos a palavra a Luciano. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Bom, meus amigos, essa tarde nós iniciaremos os estudos do capítulo 17, como nos foi dito, e neste capítulo Kardec vai falar sobre a perfeição. E quando nós falamos em perfeição, nós estamos falando no ponto mais alto da excelência. Quando falamos que algo é perfeito, nós falamos que esse algo tem um teor elevado, superior. E Kardec, nesse capítulo, ele vem nos trazendo, então, informações sobre esse processo em que é o objetivo de todos nós, do progresso, alcançar a perfeição. Então,
Então ele vai falar sobre os caracteres da perfeição. Ele vai nos falar nesse capítulo sobre como sermos homens de bens, bons espíritas, verdadeiros cristãos. Ele vai nos trazer nesse capítulo mensagens que vão nos falar sobre o nosso dever, vai nos falar sobre as virtudes, como cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. E dentro dos caracteres da perfeição, o item 1, como foi lido a nós, pelo meu pai, Kardec, então, de início, vem trazendo uma orientação do Cristo, no capítulo registrado em Mateus, no capítulo 5. E essa orientação do Cristo, ele vem nos convidando ao amor, mas não esse amor que muitas vezes associamos às nossas paixões. O amor que ele nos pede é aquele amor que é muito conhecido como o amor ágape, ou seja, aquele amor devoção, aquele amor benevolente, indulgente, aquele amor que é capaz de perdoar, de compreender que cada um de nós estamos num processo evolutivo. Então, é aquele amor que consegue compreender que o mal que o irmão às vezes me faz é pela ignorância, pela condição. Então é esse amor caridade. Esse é o amor que Jesus vem nos convidando. Daí ele dizer: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque a oração também é uma caridade. Então respeite, ame, estenda essa caridade àqueles que muitas vezes nos perseguem, que muitas vezes agem pela ignorância. Mas para que a gente possa viver esse amor em sua totalidade, ele também nos orienta a ser perfeitos. Ele nos pede a buscar essa perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. E Kardec então vem nos ajudando a entender a sutileza, os detalhes ali desse convite de Jesus, a nos dizer: olha, nós não vamos, quando ele fala sede perfeitos como o vosso Pai, não quer dizer que nós vamos atingir a perfeição e nos igualar a Deus, porque Deus é único. Um dos seus atributos está lá no livro dos Espíritos, como também na Gênesis. Um dos atributos é ser único, é a perfeição infinita. Então essa perfeição em que Kardec vem nos ajudando a entender é a perfeição relativa. É como partes de um todo. Ele vem trazer ali, Jesus vem trazer o nosso Pai, Deus, como um exemplo a ser seguido. Um convite à perfeição é convidar-nos a melhorarmos, a atingir um grau de elevação na comunhão com o nosso Pai. Porque só assim, é através da perfeição do nosso progresso, que nós vamos poder entrar numa comunhão mais profunda, mais íntima com o nosso Pai. E é esse processo que Jesus nos convida a essa perfeição. E, como nós dizemos, Deus é o nosso Pai, infinitamente perfeito. É o único. O seu amor, a sua bondade, a sua justiça estende-se a toda a criação. Daí na Gênesis, quando Kardec nos fala sobre a providência divina, a providência é esse cuidado, esse amor que envolve toda a criação. Deus está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então Ele está ali a nos ajudar esse processo na nossa evolução. Como nos diz no livro de Salmos, a palavra salmo é uma palavra grega
que significa louvor, poesia, canção. E o livro de Salmos, ele traz alguns louvores, a maioria escrito por Davi, expressando ali a emoção, como alegria, como ali a súplica, o louvor, o agradecimento a Deus. E no Salmo 139, Davi ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Para onde irei eu do teu espírito? Para onde fugirei? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, Davi nos falando aí sobre a onisciência, a onipresença de Deus. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Então não podemos achar que nesse processo de aprimoramento, que não é um trabalho fácil, devido às nossas imperfeições, nós estaremos sozinhos. Muitas vezes essas imperfeições é que impedem de sentir a presença de Deus, de sentir essa ajuda da espiritualidade próxima a nós. Não é Deus que se afasta, como muitas vezes nós ouvimos: aí eu estou passando por situações, é porque Deus não olha para mim, Deus não me ama. Isso é um equívoco. Deus ama toda a sua criação. O que acontece é que muitas vezes nós é que nos afastamos, nós é que não percebemos, nós é que não percebemos. E Davi, então, ele vai terminar esses salmos dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então olha que bonito isso, na postura ali de um filho humilde, pedindo ao Pai o amparo. Davi pede ali a Deus que olhe, que sonde, que olhe por ele e que ajude a vencer as dificuldades que ainda há nele, que ajude ali a compreender onde precisa ser mudado, porque muitas vezes essas dificuldades é que nos fazem deslizar. E pedindo a Deus para que dê força, para que ele veja o caminho do bem, para que ele passe por esse processo de aprimoramento, rumo, como ele diz, o caminho eterno, ou seja, rumo a essa comunhão com o Pai. E essa deve ser a postura de todos nós, em busca da perfeição. Sermos humildes e falarmos: Pai, me ajude nas minhas dificuldades, e Ele estará lhe ajudando. Ele estará lhe ajudando. Nós temos uma página no livro Irmão, trazida por Emmanuel. Emmanuel também vai nos auxiliar na compreensão desse trabalho ao aprimoramento. Essa página se chama Perfeição e Aperfeiçoamento. E Emmanuel, de início, ele já começa a nos dizer que todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Então vamos utilizar aí o símbolo da escola. A escola, você é matriculado ali nos primeiros anos, na base, com o objetivo de chegar nos anos superiores, nos ensinos superiores. Mas há toda uma jornada que não é de um dia para a noite, vai demorar. E há tudo ali. Então você é matriculado ali na base, no primeiro
primeiro ano. Ali você vai ter um tempo para ser ali apresentado a você matérias, para ser apresentado a você ali experiências. Algumas você vai conseguir lidar, passar com tranquilidade, outras você vai ter dificuldade, vai precisar de mais esforço, de mais comprometimento. Às vezes você vai precisar ali de um auxílio, de um reforço, às vezes uma recuperação e às vezes até reprovação. E vai precisar voltar para que você aprenda, porque o verdadeiro ensino o verdadeiro aprendizado é a assimilação. Você tem que assimilar, você tem que conhecer. Assim você aprende. E uma vez aprendido, você não esquece. E isso vai te ajudar a passar pelas outras fases. Assim também é conosco, nessa caminhada e evolução. Passamos por problemas, passamos por provações, passamos por prova, cada uma trazendo uma experiência. Muitas vezes conseguimos passar com louvor, outras não. Teremos que repetir ali para aprender. E isso vai nos dando condição a dar cada vez mais um passo, né? Cada vez mais experiências. Então é todo um trabalho constante, esse aperfeiçoamento é um trabalho constante. E aí ele diz assim: aceita em Jesus o mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças o melhor a cada dia. Olha que parágrafo, né? Que instrução preciosa Emmanuel nos fala. Primeira coisa, aceitar em Jesus o mestre que te aprimora. Então nós temos que ter consciência, sem Jesus não há aprimoramento, não há outro caminho que vá te levar a esse progresso. Você não vai achar isso em outro lugar. Jesus já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é um espírito puro, elevado, mas ele passou por todo esse processo de evolução, então ele sabe ali direcionar a gente por esse caminho. Então ele é o caminho. No Livro dos Espíritos, a questão 625, quando Kardec pergunta ali qual o ser mais perfeito, né, que Deus ofereceu, que Deus permitiu que viesse aqui para servir de modelo, de guia, é respondido: Jesus. Então não há outro meio. E é isso que Emmanuel nos chama a refletir. Aceita, tenha consciência que o único caminho para o aprimoramento é o nosso Mestre Jesus. Segundo ponto que ele traz: aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio. Aproveitar o nosso tempo, aproveitar as experiências que temos e extrair o melhor, extrair aquilo que vai nos auxiliar a evoluir, né? Aproveitar o tempo, investigar, procurar, raciocinar. Vou lhe ler o que Jesus me trouxe. Hoje nós temos tantas obras, não entendi, vou atrás de uma pessoa que entenda, que me ajude ali a entender. Vou atrás, então vou fazer uma pesquisa. Não é simplesmente ler, já vi, já conheço, de ouvir falar, não, é aquele trabalho mesmo de investigação. Extrair a essência, porque essa essência é que vai trazer a força a ser ali construída e crescida as duas asas que Emmanuel também nos fala, da sabedoria e do sentimento, da moral. Então, da sabedoria, através dessa pesquisa, através dos estudos, dos sentimentos, da moral, através do nosso trabalho no bem, ou seja, colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Então, aproveitar o tempo que nós temos para esse crescimento nosso. E a terceira coisa,
atenção e boa vontade. É essencial a nossa boa vontade. Ela é que vai nos impulsionar a aprender cada vez mais, né? A fazer essa reforma íntima. E ali, então, Emmanuel vem nos trazendo exemplos. E aí ele nos diz assim: não podes hoje ostentar a auréola da santidade. Então hoje nós não podemos dizer que somos santos só porque fazemos, contribuímos em alguma coisa, né? Final de semana eu vou ali, vou numa igreja, vou em alguma instituição, ajudo ali, ou então ajudo uma pessoa que está doente e já acho que eu sou santo, né? A santidade, ela não vem de uma vez, a gente não pode dar saltos. O progresso, ele é gradativo, não há saltos. Então não posso pensar que eu fiz aqui, o mínimo que eu fiz eu já sou santo, ou uma pessoa que está ali doente, morreu, coitado, passou por tantas coisas que morreu, deve ter ido para o céu, deve ser santo. Porque muito se acha, né? Assim, e não é isso. A progressão, ela é lenta, né? Então nós não podemos ali ostentar essa auréola, mas ele diz: conseguirá estender sem dificuldades em teu benefício os recursos da gentileza. Então nós podemos praticar aqui a caridade. Nós temos hoje condição a isso, né? Outro exemplo que ele nos traz: não pode, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do Marte ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Então o que ele está nos dizendo? Olha, sem a preparação, sem nos prepararmos, sem nos buscarmos, sem nos colocar em prática as lições do Cristo, nós não conseguiremos testemunhar a nossa fé. E aí ele lembra ali os mártires, né? Ele lembra os mártires. Lembrando então os mártires, vamos buscar ali os cristãos que entravam muitas vezes nas arenas, eram aprisionados, como nos traz ali o livro há 2000 anos, e que entravam nas arenas ali junto com as feras, mas não negavam a Jesus, firmes. Isso é o testemunhar da fé, louvando a Deus, sabedores ali que eles não estariam sozinhos naquela situação. Mártires. Temos na obra Paulo e Estevão, né? A figura de Estevão, que até o final ele foi ali testemunhando a fé, perdoando os seus algozes. Paulo de Tarso, depois que ele se disponibilizou ali, depois que ele buscou a se tornar um discípulo do Cristo, levando ali o Evangelho, quantas coisas, quantas perseguições ele teve, e foi ali testemunhando a fé, buscando ali a Deus, buscando ali a comunhão com Cristo, a ponto de dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E testemunhou a sua fé com coragem até o final. Mas houve todo um preparo. Então, se não tivermos essa boa vontade, como o Emmanuel nos diz, se não buscarmos essa reforma íntima, nos momentos em que irá a dor bater, nos momentos em que a prova vier, nós não vamos conseguir ter a coragem de amar. Muitas vezes nós vamos vacilar, nós não vamos conseguir testemunhar a nossa fé, e por isso ele nos pede a disciplina, o comprometimento. Outro exemplo que ele nos traz: não sustentarás de imediato a atitude superior e espontânea da beneficência, ou seja, da caridade, simples e pura, diante daquele que te apunhala com lâmina invisível da ofensa.
pode sorrir, contendo os instintos de reação ao apreço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Então ele está nos dizendo, olha, muitas vezes, quando nós passamos por situações sem o nosso preparo que ele nos pede aqui, nessa vivência do Evangelho, quando chegar situações em que vier por parte de outro uma ofensa, uma acusação, de imediato, a nossa resposta, muitas vezes sem esse preparo, vai ser o quê? Revidar. Revidar. Não vamos conseguir conter, como ele nos pede, os instintos da reação. Então vamos querer revidar, vamos querer ali, vamos guardar mágoa, odiar, né? Ou seja, nós vamos acabar nos envolvendo na tempestade que aquele outro está trazendo, esquecendo desse amor que Jesus nos convida a ter e compreender que o outro está doente, porque aquele que deseja o mal ao próximo, ele está enfermo moralmente. E essa compreensão é que esse amor sublime vai nos ajudar a perceber. E ali ele está dizendo, não se permita entrar nessa tempestade. Silencia. O silêncio não é fraqueza, o silêncio não é covardia, o silêncio é sabedoria. Porque no momento em que você silencia, te dá a oportunidade de elevar o pensamento ao plano superior e pedir ali o auxílio para te manter sereno, para te manter calmo, confiante ali que Deus é justo. Naquele momento está acontecendo um plantio. Aquele que está em tempestade está plantando ali sementes não muito boas e que vão gerar frutos não muito bons. Mas no momento em que você toma a postura ali da caridade com aquele que está doente, as sementes que estão sendo lançadas por sua parte são sementes boas, que vão gerar bons frutos. E ele ainda nos diz, realmente não te será possível ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessante. Ele está dizendo, olha, na nossa condição realmente, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós não podemos ali estar numa morada, ou pertencer a uma morada, no reino da luz eterna, ou seja, dos anjos. E esses anjos, ele está dizendo, dos espíritos puros, aqueles que já cumpriram todos os estágios ali da evolução. Nós não podemos ainda nos igualar a eles, mas nós podemos ser anjos na nossa morada. Nós podemos ser anjos onde fomos plantados, no nosso lar, no nosso trabalho, frente aos amigos, frente àqueles que caminham conosco, levando ali o consolo, a esperança. Quantas vezes nós nos ouvimos isso, né? Aquela pessoa foi como um anjo na minha vida, ela veio no momento certo, ou seja, no momento em que aquele ser estava ali triste, não estava encontrando solução, desistindo, às vezes até da própria vida, da própria existência. E surge ali um irmão a lhe dizer, olha, você é amado, levanta, tem um pai que te criou e que te ama, mostrando ali como uma pequena luz, mostrando ali a direção de um caminho diferente. E aí a pessoa se ergue, e aí o dizer, aquele ser foi um anjo na minha vida. Então que possamos ser anjos na vida um dos outros, auxiliando aí um do
dos outros, aos outros. E ele diz: não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor do porvir, e a flor de hoje será fruto da manhã. Ninguém pode parar o progresso. Progresso é lei divina, é uma das leis divinas. Ninguém pode parar. Todos nós passamos por ele. Disse Jesus: sede perfeito como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Então depende de nós esse trabalho de aprimoramento. E eu termino a minha participação lembrando aqui os três itens, né? Os três conselhos ali que Emmanuel nos dá, que é aceitar Jesus, compreender que Jesus é o único mestre, o único caminho a nos aperfeiçoar. Segundo, aproveitar a bênção do tempo. Aproveitar essa bênção a nos trazer ali, a mobilizar ali o sentimento e o raciocínio. E a terceira coisa, a nossa boa vontade, a nossa persistência e a nossa disciplina. Que Jesus nos abençoe e nos traga, né, essa força que necessitamos para continuar, para trabalhar essa reforma que é só nossa. É só nossa, o aprimoramento é nosso, é individual. Não podemos jogar essa responsabilidade ao outro, mas é um trabalho individual. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Há cerca de 2000 anos atrás, numa tarde ensolarada, bonita como essa que nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, Jesus reuniu uma multidão ao pé de um monte e se dirigiu àquela Assembleia Popular de maneira muito especial, tocado de uma inspiração divina, resumindo para aquele povo, para aquele conjunto de pessoas que lá estava, as leis divinas em sua grandeza e especialmente com a sua essência do amor que vem do Pai. Esse discurso, meus irmãos, esse episódio foi o chamado Sermão do Monte, que está reportado, trazido para nós no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Pois bem, em um dos trechos desse discurso do Mestre, ele virou para aquele povo que em sua maioria era judeu, acostumado à lei de Italião, a lei do olho por olho e dente por dente, e lhes disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Naquele instante, meus irmãos, Jesus propunha um desafio quase que inalcançável. Como amar quem nos fez mal? Como amar quem nos prejudicou, quem nos espoliou, quem nos tirou os bens, quem às vezes subtraiu a vida de um filho nosso, quem nos persegue, quem nos calunia, enfim, aquelas pessoas que são instrumentos do mal em nossa vida. Parecia-nos um desafio quase que intransponível, quase que impossível de ser seguido.
Até mesmo porque, meus irmãos, a palavra amar aqui tinha um outro sentido. Quando a gente estuda o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender, porque esse mesmo trecho do Evangelho é citado lá no início do capítulo, nós vamos compreender que amar os inimigos, Jesus nos pedia esquecimento das ofensas, não desejarmos o mal de quem nos fez mal, procurarmos oportunidades de reconciliação, querermos o bem e não o mal da pessoa, perdoarmos sem condições, entre outros pontos. Jesus não nos pedia agirmos com o inimigo, com o desafeto ou com quem nos fez o mal, da mesma forma que a gente age e sente perante aquelas pessoas que a gente ama e confia. Compreendido isso, continuou Cristo dizendo o seguinte: porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, as pessoas que são tomadas por terem uma má vida, já fazem isso. Amar quem nos ama, de certa forma, é fácil. Agora, e amar quem nos faz o mal? Os nossos desafetos, aqueles que pisaram, que aprontaram conosco. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Ou seja, combinar bem, cumprimentarmos, né? Sermos cordiais e fraternos com aquelas pessoas a quem a gente estima, até aqueles que não têm o conhecimento das leis divinas, os pagãos da época, também faziam. Portanto, não há nada demais nisso. E para que a gente compreendesse o que o Cristo queria nos ensinar e dizer, ele concluiu assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, meus irmãos, que vem o segundo desafio do Mestre. Esse, então, se a gente estivesse lá na hora, né, escutando o Sermão do Monte, talvez a gente não falasse, mas pensasse assim: ele quer demais, né? Me pediu para amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e ainda orar para quem nos persegue e calunia. E ao final ele vira para a gente e nos fala para que a gente seja perfeito. E mais, meus irmãos, se a gente observar o verbo ser aqui, ele está na forma imperativa. Jesus, portanto, nos dava uma ordem, nos comandava, ou seja, nos pedia e nos ordenava o seguinte: busquem a perfeição, construam em cada um de vocês a perfeição. E aí, portanto, é o desafio e é o tema com o qual esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi construído e que nós vamos estudar ao longo agora desse mês de maio, aqui na Fraternidade. Sede perfeitos. Jesus nos deu uma ordem para que nós busquemos a perfeição. Aí, meus irmãos, nós vamos precisar compreender. Primeiro ponto que o próprio codificador nos explica é o seguinte: quando o Mestre nos deu essa determinação, ele não esperava de nós que nos igualássemos ao Pai, porque ele falou aqui no texto evangélico: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, não que um dia a gente vá se igualar ao próprio Criador, mas que nós podemos atingir um tal estágio de evolução espiritual e de aprimoramento íntimo que nós vamos nos assemelhar ao Criador, ao ponto de chegarmos no patamar do Cristo. O que o Cristo dizia? Eu e o Pai somos um. Quando o Mestre assim nos falou, não que ele e o Pai eram o mesmo ser, a mesma substância, mas que Jesus havia se esforçado ao longo de milênios, de bilhões de anos, em construir a sua perfeição moral, de maneira que ele se assemelhava ao Pai Criador. E que nós, portanto, deveríamos seguir o mesmo caminho, a mesma trilha, a mesma trajetória. Vamos então compreender, meus amigos, a partir dessa proposição do Cristo, vamos entender um pouco mais a respeito da progressão dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos.
Na pergunta 114 a gente começa a aprender e compreender isso melhor. Vejam só. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Pergunta seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros criados maus? Vejam que interessante, né? Como que foi no momento da criação? Será que Deus deu uma essência melhor para uns e pior para outros? Né? Concedeu a alguns um benefício ou favores maiores do que a outros? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento algum. Portanto, vejamos que interessante, todos nós saímos da estaca zero. Ninguém largou na frente. Ninguém começou já na terceira, na quarta fase da evolução espiritual, da 10ª ou da 20ª fase. Não. Todo mundo saiu da estaca zero. Agora, por que existe tanta diferença entre nós? Né? A cada um tem uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam as provas com submissão, com obediência, e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros vivem reclamando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da felicidade que o Pai lhes prometeu. Aí vem mais uma pergunta que esclarece a gente. Existem espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Então, vejam, meus irmãos, que existe aqui um determinismo divino. Existe uma lei divina que não comporta exceção. Qual é essa regra, qual é esse determinismo, essa lei divina? De que todos nós um dia seremos espíritos perfeitos. É uma lei que o Pai criou. Portanto, é uma meta comum para todos nós. É um caminho, é um destino, uma meta que todos nós vamos alcançar. Embora com caminhos o quê? Diferentes. Cada um de nós está trilhando um caminho diferente. Uns vão chegar mais rápido, com menos sofrimento. Outros vão ter mais dificuldade, né? Vão ter mais tropeços, mais dificuldades. Agora vejam só. Os espíritos podem degenerar? Será que algum de nós, ou algum dos filhos da criação divina, poderia, a partir de um determinado ponto da sua evolução, tornar-se pior? Resposta: não. Um espírito pode permanecer estacionado, mas não retrogrado. Essas informações, meus irmãos, são muito valiosas para nós. Nenhum de nós piora. Se eventualmente a gente tem a seguinte impressão: meu Deus, a pessoa que eu conheci, quando eu conheci aquela pessoa, ela era assim, 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 e de repente olha as coisas que ela está fazendo, olha o que ela fez, olha o crime que ela cometeu, olha os enganos aos quais ela se entregou. Ela piorou? Não. Infelizmente ela já trazia consigo aquela essência de vícios, de inferioridade, aquelas paixões em sua alma, em seu espírito, e ainda não tinha o ensejo, a oportunidade de colocá-los em prática, de exteriorizá-los. A partir do momento em que a vida apresentou oportunidades ou circunstâncias na qual ela foi provada, na qual ela foi testada, aí sim ela vai avançar resistindo à tentação, ou vai permanecer como era, cedendo às tentações às quais ela é submetida. Mas não existem retrocessos. Ninguém piora.
Ou a gente estaciona, ou a gente evolui. Ou eu estaciono, fico parado, ou eu melhoro. É sempre assim. É lei de Deus. Pois bem, voltando agora, para a gente compreender um pouco melhor o que o Cristo nos disse, certa feita, num outro episódio, Jesus virou-se para os judeus e disse assim também para eles: vós sois deuses. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses? Se o próprio Cristo nos pediu que buscássemos a perfeição? E aí Emmanuel nos explicou no livro Consolador o seguinte: em todo homem, em toda criatura humana, repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensino, são chamados na terra de santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Ou seja, em cada um de nós repousa um germe do próprio Pai. Existe em nós, meus irmãos, latente, às vezes adormecido, às vezes já brotando, uma semente do Criador, que vai fazer com que um dia a gente alcance esse estágio elevadíssimo de grandeza, de luz e de superioridade da alma, a revelar em nós os atributos do próprio Pai. Agora, para isso tem uma trajetória, tem uma caminhada. E a gente para e pergunta: como começar? Qual o princípio? Qual o ponto de partida? E aí nós vamos aprender aqui também. Vejam só. Emmanuel, novamente, no livro Consolador. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Uma vez que a gente compreendeu, Jesus nos pediu, nos determinou que sejamos perfeitos. Eu preciso então construir essa perfeição em mim. Como começar? Aí vem Emmanuel e nos explica. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar suas próprias paixões. Nesse particular, não podemos dispensar o conhecimento adquirido por outras almas, que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifícios que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, ou seja, não nos basta conhecer o que nos convém fazer, nós precisamos o quê? Agir, colocar a mão na massa, começar o nosso esforço individual, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. E aí, meus amigos, mais um pouco adiante, o próprio Emmanuel vai nos dar uma outra informação muito relevante, nos dizendo o seguinte: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Resposta: como nos tempos mais recuados das civilizações antigas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma.
Vejam aqui que interessante. O Espiritismo, conforme a gente vai achar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um ponto em comum com a doutrina filosófica legada por Sócrates. O grande sábio da Grécia, que foi condenado à morte por corromper a juventude, justamente porque ensinava à juventude formas de se libertar da rotina, de construir uma nova existência, tinha como um de seus grandes princípios e pontos de ensino o seguinte: conheça-te a ti mesmo. O que a doutrina espírita, meus amigos, tem feito conosco ao longo dos anos? Exatamente isso. A cada estudo, a cada reunião, a cada leitura, a cada aprendizado ao qual a gente se dedica e presta atenção, nós vamos aos poucos nos conhecendo um pouco melhor. É como se o Espiritismo colocasse na nossa frente um espelho, que a cada dia, a cada reunião, a cada estudo fica mais limpo, mais cristalino, mostrando-nos exatamente como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas tendências inferiores, com as nossas limitações, e tudo isso com o propósito de nos humilhar ou de nos abaixar a autoestima? Não. Para que, conhecendo as nossas imperfeições, a gente comece o quê? A combatê-las. Opa! Esse estudo de hoje, quantas vezes a gente veio aqui no Solar e às vezes eu parei e pensei o seguinte: depois da reunião, parece que a reunião hoje foi feita para mim. Já aconteceu ou não com a gente? Nossa, que puxão de orelha que eu tomei hoje. Meu Deus, como que ele podia adivinhar o palestrante, né, o expositor da tarde, que era exatamente isso que eu precisava ouvir? Por quê, meus amigos? É o que a doutrina espírita tem nos ajudado. Ninguém aqui nessa casa tem o papel de ser um censor ou um fiscal da vida alheia. Nenhum de nós aqui dentro dessa casa vai investigar a nossa vida particular para apontar esse ou aquele erro que a gente está cometendo, esse ou aquele ponto no qual a gente está deixando a desejar. Nada disso. O tempo do confessionário já ficou para trás. Hoje em dia, onde é o confessionário? Onde eu reconheço as minhas falhas, os meus pecados e recebo a orientação para me corrigir? Está aqui, no Tribunal da Consciência. Eu mesmo estudo, eu mesmo chego à conclusão de que, nossa, nesse ponto aqui eu preciso melhorar. Eu preciso me corrigir. Eu não posso mais repetir a mesma falha, o mesmo erro, o mesmo engano. É o que a doutrina tem nos ajudado. Quando a gente volta lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver novamente esse tema abordado aqui, na pergunta 919. Vejam só. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí vem uma pergunta logo em seguida. Compreendemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Como conseguir isso? Aí vem uma resposta que aí o Espírito se identificou. O Espírito de Santo Agostinho disse assim para a gente: façam o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, perguntava à minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se eu não faltei a algum dever. Ou seja, eu paro no fim do dia e pergunto o seguinte: eu deixei hoje de cumprir alguma obrigação, algum dever que eu tinha? Primeira pergunta. Se alguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de corrigir. Aquele que, todas as noites, recordasse todas as ações que praticou durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fez, pedindo a Deus e a seu anjo de guarda que o ajude,
adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditem, Deus o ajudará nisso. E lá na frente, Santo Agostinho ainda nos fala assim, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos mais mentir para nós mesmos. Eu não posso esconder de mim mesmo a imperfeição, as limitações que eu trago. Eu preciso ser sincero comigo mesmo, me conhecer e iniciar o meu autocombate, o meu autoaprimoramento. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como você a classificaria se fosse praticada por outra pessoa. Então olha que interessante. Eu não sei se tal coisa que eu fiz certo ou fiz errado. Quer ver como é que a gente vai distinguir? Se uma outra pessoa fizesse isso comigo, eu ia gostar ou ia achar ruim? Aí eu vou saber se o que eu fiz está certo ou está errado. Coloque-se no lugar do outro e avalie o que você fez ou o que você deixou de fazer. Aí você vai concluir se está certo ou está errado a sua conduta. E mais à frente ele nos fala: faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. Eu vos garanto que o lucro será maior que os prejuízos. Ou seja, ele nos fala, se a gente fizer esse exercício diário, nós vamos chegar a uma situação muito favorável de progresso e de aprimoramento próprio. Para terminar, meus amigos, nós temos aqui um episódio que aconteceu com o próprio Cristo. Nessa luta nossa e nesse esforço nosso de sermos pessoas melhores e de buscarmos a perfeição, nós temos na nossa vida alguns instrumentos, algumas ferramentas. Nós vamos descobrir quais são agora nessa página. No livro Jesus no Lar, Os Instrumentos da Perfeição, conta que certa noite Simão Pedro trazia à conversa um espírito ralado por grande desgosto. Teve dificuldades, discutira com parentes descriteriosos e rudes. Ou seja, ele teve lá uma discussão em família. Um velho tio o acusou de gastador dos bens da família. E um primo o ameaçou esbofeteá-lo em plena via pública. Guardava por isso o semblante carregado e fechado. Quando Jesus leu algumas frases das Escrituras, o pescador então desabafou. Descreveu o conflito que teve com os parentes e Jesus o ouvia em silêncio. Ao término do longo relatório, perguntou o Cristo: que fizeste, Simão, diante das agressões dos familiares incompreensivos? Ou seja, à medida que você foi escutando as acusações do seu tio, do seu primo, o que você fez? Sem dúvida, mestre, reagi como devia. Ou seja, nessa época aqui, Pedro ainda estava em aprimoramento, né? Ele ainda estava ali uma pedra bruta, sendo aprimorada pelo Cristo. Então ele disse o seguinte: eu não levei desaforo para casa, não. Coloquei cada um no seu lugar próprio. Anunciei francamente as más qualidades que eles têm. Meu tio mesmo é um raro exemplar de avareza, e meu primo é um mentiroso constante. Provei perante numerosa assembleia, ou seja, diante de muita gente, que os dois são falsos, e não me arrependi do que fiz. Então ele retrucou ali as ofensas no mesmo teor, na mesma intensidade. Jesus refletiu por alguns minutos e falou com Pedro o seguinte: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ora, mestre, naturalmente trabalha. Mas com o que, Pedro? Perguntou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, Jesus então continuou. Então, o carpinteiro, no trabalho dele, o quê? As ferramentas são indispensáveis, né? Como que um carpinteiro vai trabalhar sem serrote, sem enxó, né? Sem um machado e etc.
Jesus então virou para Pedro e disse o seguinte: vejam só, meus amigos, quais são as ferramentas da nossa perfeição. É o que o Cristo vai explicar. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para a construção do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer um ninho, mas não se lhe pede outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos, ou seja, uma falácia na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu vai se manifestar em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Se o parente é ignorante, o que nós temos ali? Uma oportunidade de fazer o bem. O mal é um desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato, um meio de exercitar o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer e de ajudar. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos e difíceis, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: olha, Pedro, se nós não ajudamos ao necessitado de perto, ou seja, o familiar que está do nosso lado precisando de ajuda, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum tranquilo silêncio, que ninguém ousou interromper. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, aprendizado e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Hélio que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nós agradecemos por essa oportunidade de participarmos dos banquetes, dos ensinamentos. Que nós possamos refletir os ensinamentos da tarde, nosso dia a dia, vivenciá-los, exemplificá-los e repassá-los aos nossos entes queridos, até para os nossos inimigos também. Agradecemos os nossos irmãos espirituais pela sustentabilidade da reunião e que nossas vibrações se estendam por todos os lares necessitados, para todos os hospitais, asilos, creches, manicômios, penitenciários, para a amado possa estar presente, dando muita força. Mais uma vez, Mestre amado, nós te agradecer por essa oportunidade. Ficar conosco, não só hoje, mas sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a reunião da tarde.
na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Vai ter médico, quem for receber a ficha permaneça sentado. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a